Desde a traição que marcou o destino de Jesus Cristo, até os fenômenos naturais e espirituais que acompanharam seus últimos momentos. A crucificação de Jesus é um evento carregado de mistério e poder. Neste vídeo, vamos explorar cada detalhe desses momentos finais. Desde o sombrio e comovente rasgar do véu do templo, até os terremotos que sacudiram a terra, passando pela ressurreição dos santos e as reações dos testemunhas. Junte-se a nós nesta profunda jornada que desvenda os acontecimentos que não só mudaram a história, mas também alteraram para sempre a relação entre a humanidade e o divino. Número 1. A traição e o julgamento de Jesus Cristo. As horas finais de Jesus Cristo começaram com uma traição que selou seu destino de maneira irrevogável. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos que havia compartilhado inúmeros momentos com Jesus, sucumbiu à tentação do dinheiro e concordou em entregar seu mestre às autoridades religiosas por 30 moedas de prata. Esse ato de traição é um dos eventos mais infames da história. Não só pela magnitude da traição em si, mas pelas consequências transcendentes que desencadeou. A captura de Jesus aconteceu no Jardim de Getsêmani, um lugar de oração onde Jesus tinha ido se encontrar consolo na comunhão com seu Pai Celestial, antes de enfrentar o que sabia que seria seu destino final. No silêncio da noite, Judas conduziu um grupo de soldados e oficiais do templo até Jesus, identificando-o com um beijo, o gesto tradicional de saudação, mas que nesse contexto se tornou símbolo da traição mais profunda. Depois de sua prisão, Jesus foi levado diante das autoridades religiosas de Jerusalém, onde começou um julgamento que estava cheio de irregularidades. Os sumos sacerdotes e o Sinédrio, o Conselho Judaico Supremo, já haviam decidido que Jesus deveria morrer devido à sua crescente popularidade e seus ensinamentos, que desafiavam as normas religiosas estabelecidas. Ele foi acusado de blasfêmia, especificamente por se proclamar o Filho de Deus, o que, segundo a lei judaica, era um crime digno de morte. Durante o julgamento, Jesus permaneceu em grande parte em silêncio, uma postura que desconcertou seus acusadores e que foi interpretada de diversas maneiras. Desde uma demonstração de desafio até uma expressão de profunda resignação, designação e aceitação de seu destino. É nesse contexto de julgamento que se percebem as tensões entre o poder religioso judaico e o emergente movimento cristão que Jesus representava. Número 2. O caminho para o Calvário e a crucificação. Depois de sua condenação, Jesus foi levado à flagelação, um castigo brutal que consistia em chibatadas com um flagelo, um chicote composto por tiras de couro com pedaços de metal ou osso nas pontas. Essa prática romana era conhecida por sua crueldade e muitas vezes deixava as vítimas à beira da morte, mesmo antes de serem crucificadas. Os soldados romanos encarregados da flagelação não mostraram piedade. Eles açoitaram Jesus até que suas costas ficaram completamente laceradas e ensanguentadas. Depois dessa tortura, os soldados zombaram dele, colocando uma coroa de espinhos na cabeça. Uma zombaria ao seu título de rei dos judeus, e lhe deram uma cana como cetro, antes de cuspir nele e bater. Esse ato de humilhação não buscava apenas infligir dor física, mas também degradar Jesus em sua dignidade e na percepção pública. Depois, Jesus foi obrigado a carregar sua própria cruz até o lugar de sua execução. O Gólgota, também conhecido como lugar da caveira. A crucificação era uma forma de execução reservada para os piores criminosos e escravos. Desenhada não só para matar, mas para fazê-lo da maneira mais lenta e dolorosa possível. Enquanto Jesus caminhava em direção ao Gólgota, exausto pela flagelação e pelo peso da cruz, ele caiu várias vezes, incapaz de continuar. Foi nesse momento que os soldados romanos forçaram um homem chamado Simão de Cirene a carregar a cruz no lugar de Jesus. Esse detalhe, registrado nos evangelhos, ressalta a humanidade e a vulnerabilidade de Jesus nesses momentos finais. Simão, um homem comum, se torna um símbolo daqueles que são chamados a compartilhar o sofrimento de Cristo. Ao chegar ao Gólgota, Jesus foi despido de suas vestes e pregado na cruz.
A crucificação era um processo longo e agonizante, projetado para prolongar a vida do condenado o máximo possível. As mãos e os pés de Jesus foram perfurados com pregos de ferro e a cruz foi levantada, deixando-o pendurado em uma posição que dificultava a respiração. Cada vez que Jesus se esforçava para inalar, ele tinha que levantar seu corpo se apoiando nos pregos. Isso lhe causava uma dor insuportável. Durante as horas seguintes, Jesus permaneceu na cruz enquanto a multidão o observava. Alguns zombavam dele, desafiando-o a descer da cruz se realmente era o Filho de Deus. Outros, incluindo sua mãe Maria e o discípulo João, observavam em silêncio, mergulhados na dor e na confusão. Número 3. A escuridão e os fenômenos naturais na crucificação. Um dos aspectos mais enigmáticos da crucificação de Jesus é a escuridão que cobriu a terra durante 3 horas. Desde o meio-dia até as 3 da tarde. Esse fenômeno, registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, é um dos elementos mais discutidos e analisados dos eventos que cercaram a morte de Jesus. A escuridão foi vista por muitos como um sinal divino, uma manifestação do juízo de Deus sobre o pecado da humanidade. Não se tratou de um simples eclipse solar, pois a Páscoa judaica é celebrada durante a lua cheia, quando o eclipse não é possível. Esse fato levou muitos a concluir que a escuridão foi um milagre, uma intervenção direta de Deus nos acontecimentos daquele dia. A escuridão tem um profundo significado simbólico na tradição bíblica. Frequentemente é associada ao juízo divino e à ira de Deus. Por exemplo, no livro do Êxodo, uma das pragas que Deus enviou sobre o Egito foi uma escuridão total que cobriu a terra durante 3 dias. O sinal do juízo divino sobre o faraó e seu povo. De maneira similar, a escuridão que cobriu a terra durante a crucificação de Jesus pode ser interpretado como um sinal do juízo de Deus sobre o pecado da humanidade, que Jesus estava carregando sobre si mesmo naquele momento. Esse evento também pode ser visto como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que falavam de um dia de escuridão e juízo em que Deus interviria na história humana. Além da escuridão, o Evangelho de Mateus menciona um terremoto que sacudiu a região no momento da morte de Jesus. Esse terremoto foi tão poderoso que as rochas se partiram e os túmulos se abriram. Isso permitiu que muitos santos que haviam morrido ressuscitassem. Esse fenômeno não foi apenas um sinal da morte de Jesus, mas também um presságio de sua ressurreição e da ressurreição futura de todos os crentes. No contexto bíblico, os terremotos muitas vezes simbolizam a intervenção divina e o poder de Deus para alterar a ordem natural. Nesse caso, o terremoto no momento da morte de Jesus simboliza a ruptura da antiga aliança e o início de uma nova era de redenção e salvação. Número 4. O terremoto e seu impacto na região. O terremoto que sacudiu a região da Judéia no momento da morte de Jesus não foi um simples tremor. Foi um evento que se tornou um grande acontecimento, de tal magnitude e simbolismo que deixou uma marca indelével na história e na memória coletiva de quem o presenciou. Segundo o Evangelho de Mateus, o terremoto foi tão forte que as rochas se partiram e os túmulos se abriram. O que pertence à história permitiu que muitos santos que haviam morrido ressuscitassem. Esse fenômeno não foi apenas um sinal da morte de Jesus, mas também um presságio de sua ressurreição e da ressurreição futura de todos os crentes. O terremoto na crucificação de Jesus foi um evento único na história da região. Embora a Judéia fosse conhecida por sua atividade sísmica, devido à sua proximidade com o Vale do Rif do Mar Morto, esse terremoto foi diferente. A sua sincronia com a morte de Jesus e seu impacto nos acontecimentos que se seguiram o tornam um evento sem precedentes. Os registros históricos indicam que os terremotos nesta região eram bastante comuns, com cerca de 100 terremotos importantes nos últimos 2000 anos. Desses, 71 ocorreram na área da Judéia e Samaria, o que ilustra a vulnerabilidade da região a esse tipo de fenômenos naturais. No entanto, nenhum desses terremotos teve o mesmo impacto espiritual e simbólico que o terremoto que ocorreu no momento da crucificação.
O historiador judeu Joséfo menciona um terremoto massivo que ocorreu no ano 30 a.C., que matou milhares de pessoas na Judéia. Esse terremoto foi um dos mais destrutivos da história da região e seu impacto foi sentido durante o século 21. No entanto, o terremoto que ocorreu no momento da morte de Jesus foi diferente. Seu impacto não se sentiu apenas na terra, mas também no céu, com o rasgar do véu do templo e a escuridão que cobriu a região. Esse terremoto foi um sinal claro de que algo monumental havia acontecido. Algo que mudaria para sempre a relação entre Deus e a humanidade. Número 5. A ressurreição dos santos e seu significado. Um dos fenômenos mais extraordinários que acompanharam a crucificação de Jesus foi a ressurreição de vários santos que haviam morrido há algum tempo. Segundo o relato de Mateus, no momento da morte de Jesus, os túmulos se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido ressuscitaram. Esses santos saíram de suas tumbas depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas na cidade de Jerusalém. Esse evento é um dos mais enigmáticos e menos compreendidos da história cristã. A ressurreição dos santos foi vista como um prenúncio do que estava por vir. A ressurreição de todos os crentes no dia final. A identidade desses santos não está claramente definida nos evangelhos, mas acredita-se que eram pessoas justas que viveram suas vidas em obediência a Deus. A ressurreição dele foi um testemunho poderoso do poder de Deus sobre a morte e um lembrete da promessa de vida eterna. Para todos os que creem nele, a aparição desses santos em Jerusalém causou uma grande surpresa entre os habitantes da cidade. Muitos deles haviam perdido seus entes queridos há muito tempo e para vê-los voltar à vida foi uma experiência profundamente impactante. Esse evento também serviu como um prelúdio à ressurreição de Jesus, que aconteceu 3 dias depois de sua morte. Número 6. O rasgar do véu do templo. Um dos eventos mais significativos que aconteceram no momento da morte de Jesus foi o rasgar do véu do templo. Esse véu, que separava o lugar santíssimo do resto do templo, era um símbolo da separação entre Deus e a humanidade por causa do pecado. Só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, e só uma vez por ano, para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. No entanto, com a morte de Jesus, essa barreira foi eliminada. O rasgar do véu de cima a baixo simboliza a abertura do acesso direto a Deus para todos os crentes, sem a necessidade de intermediários. O Evangelho de Mateus é o único que menciona explicitamente que o Senhor é o único que nos deu a oportunidade de ser um homem diante desse evento, e ele faz isso em um contexto que ressalta sua importância. Mateus descreve como, no momento em que Jesus entregou seu espírito, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu e as rochas se partiram. Esse evento foi um evento da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Foi presenciado pelos sacerdotes do templo, que ficaram atônitos diante do que viam. O rasgar do véu foi interpretado como um sinal de que o antigo sistema de sacrifícios tinha chegado ao fim, e que uma nova aliança havia sido estabelecida pela morte de Jesus. Esse evento também tem um profundo significado teológico. O autor da carta aos Hebreus usa a imagem do véu rasgado para explicar como o sacrifício de Jesus abriu o caminho para que os crentes se aproximassem de Deus com confiança. Já não havia mais necessidade de oferecer sacrifícios de animais. Para que os crentes se aproximassem de Deus com confiança, já não havia mais necessidade de oferecer sacrifícios de animais, pois o sacrifício de Jesus foi suficiente para expiar todos os pecados. O rasgar do véu, portanto, simboliza a reconciliação entre Deus e a humanidade, e o início de uma nova relação baseada na graça e na fé. O rasgar do véu também pode ser interpretado como uma declaração de que o templo já não era o lugar exclusivo da presença de Deus. Na teologia cristã, acredita-se que com a morte de Jesus, a presença de Deus não está mais confinada a um lugar específico, mas está disponível a todos os crentes, em todos os lugares. Essa mudança radical na relação entre Deus e a humanidade é um dos pilares da fé cristã e teve um impacto profundo na história da religião. O fato de que o véu se rasgou de cima para baixo também é significativo. Isso sugere que o rasgar foi um ato de Deus, não dos homens.
foi um sinal de que Deus mesmo estava abrindo o caminho para que os crentes se aproximassem dele. Esse evento é uma poderosa ilustração da graça de Deus, que não depende dos méritos humanos, mas do sacrifício de Jesus na cruz. O rasgar do véu do templo também tem implicações escatológicas. Na teologia cristã, acredita-se que nos últimos dias, Deus fará novas todas as coisas e estabelecerá seu reino eterno. O rasgar do véu pode ser visto como uma antecipação desse evento futuro, um sinal de que o reino de Deus já começou a se manifestar na história humana. Número 7. A reação dos líderes religiosos e seu significado. A morte de Jesus e os eventos extraordinários que a acompanharam não passaram despercebidos para os líderes religiosos de Jerusalém. Os sumos sacerdotes, fariseus e outros membros do Sinédrio que haviam conspirado para levar Jesus à crucificação, ficaram desconcertados com o que presenciaram. O terremoto, a escuridão e o rasgar do véu do templo foram sinais inconfundíveis de que algo transcendental havia acontecido. No entanto, em vez de reconhecer a divindade de Jesus, muitos deles endureceram ainda mais seus corações. O Evangelho de Mateus menciona que os líderes religiosos zombaram de Jesus enquanto ele estava pendurado na cruz, desafiando-o a se salvar. Se realmente era o Filho de Deus, essa zombaria não só mostrava sua incredulidade, mas também seu medo de que Jesus pudesse ser quem dizia ser. Quando a escuridão cobriu a terra e o véu do templo se rasgou, é provável que alguns desses líderes começassem a questionar suas ações. Mas o orgulho e a arrogância os impediram de admitir seu erro. Apesar dos sinais evidentes, muitos deles continuaram se opondo à mensagem de Jesus e perseguindo seus seguidores depois de sua ressurreição. No entanto, alguns líderes religiosos realmente reconheceram a verdade. O capítulo 6 do livro dos Atos menciona que muitos sacerdotes se converteram à fé cristã nos dias posteriores à crucificação. Esses sacerdotes, ao ver os sinais e lembrar das palavras de Jesus, entenderam que a fé cristã era a verdade. E que a fé cristã era entender que ele era o Messias prometido. Sua conversão foi um testemunho poderoso de que, apesar da resistência das autoridades religiosas, a mensagem de Jesus continuou se espalhando e transformando vidas. A resistência dos cristãos foi uma. A existência dos líderes religiosos em aceitar a divindade de Jesus tem um significado profundo. Na tradição bíblica, o endurecimento do coração é frequentemente um sinal de juízo divino. Por exemplo, no livro do Êxodo, Deus endureceu o coração do faraó para que ele não deixasse os israelitas irem, o que resultou em uma série de pragas que culminaram na libertação do povo de Deus. De maneira similar, o endurecimento do coração dos líderes religiosos pode ser interpretado como um sinal de juízo divino. Sinal de que Deus estava permitindo que seus corações se endurecessem para cumprir seu propósito redentor. A reação dos líderes religiosos também destaca a tensão entre o antigo sistema religioso e o novo movimento que Jesus estava inaugurando. Os sumos sacerdotes e fariseus representavam um antigo pacto, baseado na lei e nos sacrifícios do templo. Jesus, por outro lado, representava uma nova aliança baseada na graça e na fé. A resistência dos líderes religiosos em aceitar essa mudança é um testemunho da dificuldade de deixar para trás as velhas tradições e abraçar algo novo. A conversão de alguns sacerdotes depois da crucificação é um testemunho do poder do Evangelho para transformar até mesmo aqueles que inicialmente se opõem a ele. Esses sacerdotes, que tinham sido parte do sistema religioso que levou Jesus à cruz, se tornaram testemunhas do poder redentor de Cristo. A conversão deles é um lembrete de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. E que até mesmo os inimigos mais ferrenhos de Jesus podem ser transformados pelo seu amor e perdão. Número 8. O impacto nos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, que tinham seguido seu mestre por 3 anos, estavam desconcertados e cheios de medo após sua crucificação. A morte de Jesus foi um golpe devastador para eles, pois esperavam que ele fosse o Messias que libertara Israel do domínio romano. No entanto, em vez de um líder vitorioso, viram seu mestre crucificado como um criminoso comum.
Esse evento desafiou todas as suas expectativas e os mergulhou na desesperação. Durante as horas de escuridão que se seguiram à morte de Jesus, os discípulos se esconderam com medo de serem presos. Eles também. A fé deles foi colocada à prova como nunca antes, e alguns começaram a duvidar de tudo que tinham aprendido. No entanto, a ressurreição de Jesus, 3 dias depois, transformou completamente a perspectiva deles. A aparição do Cristo ressuscitado lhes deu uma nova esperança e mostrou que a morte não tinha a última palavra. O impacto da ressurreição nos discípulos foi tão profundo que, após esse evento, eles se tornaram testemunhas corajosas do Evangelho, levando a mensagem de Jesus a todos os cantos do mundo conhecido. A transformação dos discípulos, de homens medrosos a pregadores destemidos, é um dos testemunhos mais poderosos do poder da ressurreição. A coragem e determinação deles, mesmo diante da perseguição e da morte, são um legado que continua inspirando os crentes de todas as gerações. O impacto da crucificação e ressurreição de Jesus nos discípulos não foi apenas espiritual, mas também emocional e psicológico. Esses homens que tinham deixado tudo para seguir a Jesus se viram de repente sem seu líder, enfrentando um futuro incerto. A ressurreição de Jesus lhes devolveu a fé e a esperança. Mas também lhes deu uma missão clara: levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo. Essa missão deu a eles um propósito e uma direção, transformando-os nos líderes do movimento cristão que mudaria a história. O impacto da ressurreição nos discípulos também pode ser visto em seus escritos e ensinamentos. Os evangelhos e as cartas do Novo Testamento estão cheios de referências à morte e ressurreição de Jesus, que se tornaram o centro de sua mensagem. Para os discípulos, a ressurreição de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas a prova definitiva de que Jesus era quem dizia ser, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. A ressurreição também transformou a relação dos discípulos com Deus. Antes da crucificação, os discípulos viam Jesus como seu mestre e líder, mas depois da ressurreição, o viram como seu Senhor e Salvador. Essa nova compreensão de Jesus lhes deu uma nova relação com Deus, baseada na graça e no perdão em vez da lei e dos sacrifícios. A ressurreição nos discípulos também se estendeu à comunidade cristã primitiva. Os primeiros cristãos, inspirados pela ressurreição de Jesus, começaram a se reunir para adorar e celebrar a ceia do Senhor, lembrando a morte e a ressurreição de Cristo. Essas reuniões se tornaram o núcleo da comunidade cristã, que cresceu rapidamente à medida que mais e mais pessoas se juntavam ao movimento. A ressurreição de Jesus foi o catalisador dessa expansão, já que os primeiros cristãos proclamavam com coragem que Jesus estava vivo. Número 9. A ressurreição de Jesus e seu significado. O evento culminante da história de Jesus é sua ressurreição, que aconteceu 3 dias depois de sua crucificação. Esse evento é o fundamento da fé cristã, pois demonstra que Jesus não só venceu a morte, mas também abriu o caminho para a salvação de todos os que creem nele. A ressurreição de Jesus é um testemunho do poder de Deus para trazer vida da morte e esperança da desesperação. A ressurreição foi testemunhada por várias mulheres que tinham seguido Jesus, assim como por seus discípulos. Essas aparições confirmaram a verdade do que Jesus havia ensinado e deram aos seus seguidores uma razão para viver e pregar o Evangelho. Além disso, a ressurreição de Jesus cumpriu numerosas profecias do Antigo Testamento que falavam de um Messias que sofreria e morreria, e ressuscitaria para redimir seu povo. O significado da ressurreição é vasto e multifacetado. Em primeiro lugar, demonstra a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. A ressurreição dele é a prova de que seu sacrifício foi aceito por Deus e que a barreira entre Deus e a humanidade foi eliminada. Em segundo lugar, a ressurreição garante aos crentes que, assim como Jesus, eles também ressuscitarão um dia para viver eternamente com Deus. Essa é a grande mensagem de esperança que o cristianismo oferece ao mundo. A ressurreição de Jesus também tem um significado escatológico, ou seja, relacionado com os eventos finais da história. Na teologia cristã, acredita-se que a ressurreição de Jesus é o começo da ressurreição de todos os crentes no fim dos tempos.
Esse é um tema recorrente nos ensinamentos de Jesus e nas cartas do Novo Testamento. A ressurreição de Jesus é uma garantia de que a morte não tem a última palavra e que a vida eterna espera por todos os que creem nele. A ressurreição de Jesus também tem um impacto profundo na vida diária dos crentes. É uma fonte de conforto e esperança em tempos de dificuldade, lembrando-os de que mesmo enfrentando sofrimentos e provas, nesta vida, há uma promessa de vida eterna com Deus. A ressurreição de Jesus também inspira os crentes a viver vidas de santidade e serviço, seguindo o exemplo de Jesus e compartilhando seu amor com os outros. Além disso, a ressurreição de Jesus tem um significado cósmico. Segundo a teologia cristã, a ressurreição de Jesus não só redimiu a humanidade, mas também iniciou a redenção de toda a criação. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Romanos que toda a criação espera com anseio a revelação dos filhos de Deus, quando será libertada de sua escravidão à corrupção e compartilhará a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A ressurreição de Jesus é o primeiro passo nesse processo de restauração. De todas as coisas, o impacto da ressurreição de Jesus se estende ao longo da história. Tem inspirado milhões de pessoas ao longo dos séculos a viver vidas de fé, esperança e amor. Tem sido o motor de inúmeros movimentos de reforma e renovação na igreja e moldou a cultura, a arte e a moralidade em todo o mundo. A ressurreição de Jesus é, sem dúvida, um dos eventos mais importantes e transformadores da história humana. Número 10. O legado da crucificação e da ressurreição. O legado da crucificação e ressurreição de Jesus deixou uma marca indelével na história da humanidade. Esses eventos não só transformaram a vida de seus primeiros seguidores, mas também influenciaram a cultura, a filosofia, a ética e a espiritualidade de milhões de pessoas ao longo dos séculos. O sacrifício de Jesus na cruz é visto como o ato supremo de amor e redenção, um exemplo que inspirou inúmeras pessoas a viver vidas de serviço e compaixão. A cruz, que uma vez foi um símbolo de morte e vergonha, se tornou um símbolo universal de esperança e salvação. Ao longo da história, os cristãos têm carregado esse símbolo como um lembrete do amor de Deus pela humanidade e da promessa de vida eterna. A ressurreição de Jesus, por sua vez, tem sido celebrada em todo o mundo como a vitória final sobre o pecado e a morte. O impacto desses eventos não se limita à esfera religiosa. A crucificação e ressurreição de Jesus também influenciaram a arte, a literatura, a música e a moralidade nas culturas de todo o mundo. Desde as catedrais góticas até as obras-primas do Renascimento, a figura de Cristo crucificado tem sido um tema central na expressão artística. Além disso, os princípios éticos ensinados por Jesus, como o amor ao próximo, o perdão e a justiça, moldaram as leis e as sociedades ao longo da história. O legado da crucificação e ressurreição de Jesus também se reflete na expansão do cristianismo ao longo dos séculos. Desde os humildes comércios em Jerusalém, o cristianismo se espalhou por todo o mundo, alcançando pessoas de todas as culturas e origens. A fé cristã, centrada na morte e ressurreição de Jesus, tem sido um farol de esperança para milhões de pessoas, em tempos de perseguição, guerra e sofrimento. A ressurreição de Jesus também tem sido uma fonte de inspiração para inúmeros movimentos de reforma e renovação na igreja. Desde a reforma protestante até os avivamentos do século XIX, a crença na ressurreição de Jesus tem sido um motor de mudança e transformação na vida da igreja e na sociedade em geral. Além disso, a ressurreição de Jesus moldou a teologia cristã em todas as suas vertentes. Tem sido o tema central da pregação e do ensino cristão desde os primeiros dias da igreja até os dias de hoje. A crença na ressurreição de Jesus é o que une os cristãos de todas as denominações e tradições, e é a base sobre a qual se constrói toda a doutrina cristã. O legado da crucificação e ressurreição de Jesus também se reflete na vida dos santos e mártires ao longo da história. Esses homens e mulheres, inspirados pela vida, morte e ressurreição de Jesus, deram suas vidas pelo Evangelho,
deixando um exemplo de fé e sacrifício que continua inspirando os crentes de todas as gerações. Finalmente, o legado da crucificação e ressurreição de Jesus é um lembrete constante da promessa de vida eterna para todos que creem nele. Essa promessa tem sido uma fonte de consolo e esperança para os cristãos ao longo dos séculos. E continua sendo uma luz no meio da escuridão para aqueles que enfrentam o sofrimento, a perseguição e a morte. A ressurreição de Jesus é a garantia de que a morte não tem a última palavra e que a vida eterna com Deus é a recompensa final para todos que seguem a Cristo.